noite a todos. Alegria estar com vocês de novo, para mais uma oportunidade de conversarmos e refletirmos. Queria pedir licença para a Heleninha, só para fazer um breve comentário a respeito dessa mensagem de hoje, porque é um tema que eu sou apaixonado e que eu gosto muito, ainda falei a respeito ontem. Quando Jesus diz, amai ao próximo como eu vos amei, Ele traz para a gente um compromisso que é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, desejar para o outro o que eu quero para mim, talvez ainda que seja um grande passo para nós imperfeitos, pode às vezes nos parecer que se trata de uma barganha ou de uma troca. E Jesus nos traz esse novo mandamento de amar ao próximo como Ele nos amou, num dos últimos momentos da passagem dele aqui na terra, quando Ele está reunido com os discípulos em Betânia, no último dia antes de ir para Jerusalém. E Ele, naquele instante, Ele se reúne com os discípulos e já tendo um legado de exemplos e de ensinamentos que Ele deixou, durante a trajetória dele, Ele se reúne com os discípulos, reparte o pão, servindo o pão molhado no vinho, na boca dos seus discípulos, e depois Ele lava os pés dos discípulos. E se nós buscarmos no Evangelho, quando foi que Jesus exigiu ou recomendou que alguém se lhe lavasse os pés? Quando Cristo disse que esperava que alguém lavasse o seu pé, ou lhe alimentasse com o pão na boca. Então, quando Ele dá esse testemunho, Ele está nos mostrando que Ele ama além do que Ele espera ser amado. Ele está doando ao próximo mais do que Ele espera para si próprio. E é essa a grande lição do Cristo nesse trecho. Amar ao próximo além do que nós esperamos para nós. Fazer o bem sem esperar a recompensa, nós podemos traduzir. Então, é uma grande responsabilidade, um ensinamento maravilhoso. Amar ao próximo como o Cristo nos amou e exemplificou. Então, nós vamos, depois desse pequeno comentário, obrigado, Heleninha, por permitir, a gente vai dar continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo 28º, que fala das preces espíritas. E a gente vai estar abordando hoje a prece para pedir a corrigenda de um defeito. Talvez fosse a que a gente mais teria que fazer, Porque defeitos não nos faltam, Se não fazemos mais esse tipo de prece, talvez tenha que nos causar um pouco de preocupação, Será que não estamos enxergando os defeitos? Será que a gente não está enxergando os defeitos para pedir a corrigenda, Mas vamos lá, vamos recapitular um pouquinho do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito da prece. Nós temos lá o capítulo
Pedi e obtereis, que já nos dá muitas recomendações sobre como a gente deve orar e as qualidades da prece. E no preâmbulo desse 28º capítulo, a gente tem praticamente um resumo, que nos diz: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ou seja, a forma da oração, as palavras, se são bonitas, se são rebuscadas, se você ora de roupa branca, vermelha ou cor-de-rosa, se você ora ajoelhado de pé ou plantando bananeira, se você ora na igreja, no meio da rua ou na tua casa, o que vale é o teu pensamento sincero e a tua intenção mais profunda. Não adianta, como nos ensina o Evangelho, a multidão de palavras. O importante é o teu pensamento puro. Então, cada um pode orar livremente. O que vale é a intenção. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras. Porque às vezes repetir determinadas palavras, se o nosso sentimento não estiver alinhado com aquelas palavras, não vai adiantar. Não há de ser uma prece correta, né? E do que a gente já viu, a gente já pode ir começando a tirar algumas diretrizes do que a prece, como a gente tem aprendido, o que ela é. O que a gente pode dizer que a nossa prece é? Com certeza uma forma de comunicação com Deus. É através da prece que nós conversamos com Deus, que nós comunicamos com Deus. Um Deus que não está distante, mas que está em todas as partes, em todas as pessoas, em todas as criaturas e dentro de cada um de nós. Então, a oração é uma forma de comunicar com Deus, é um meio de sintonizar os bons espíritos. Através da oração, nós podemos nos afinizar, nós podemos estabelecer uma ressonância com o bem, com os bons espíritos. É um meio de alimentar e fortalecer a nossa fé. É o melhor remédio para os momentos de sofrimento, de dúvida, quando a vontade vacila. É na oração e na prece que nós haveremos de encontrar o nosso melhor refúgio. É uma forma que a gente deve lançar a mão para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E é uma forma de mobilizarmos boas energias. Através da prece, nós somos capazes de promover a movimentação de energias que até o conhecimento da doutrina espírita, para nós, se situavam no domínio do sobrenatural, do desconhecido, da superstição. Mas que a partir de quando a gente começa a entender e aprender a doutrina espírita, nós aprendemos que essas energias são parte da nossa natureza, são presentes na nossa vida,
emanam dos nossos pensamentos e nos dão possibilidade de realizar maravilhas. Através da oração, nós somos capazes de mobilizar essas energias, até então para nós, desconhecidas. E assim vai, cada um de nós já com certeza aprendeu muitas coisas do que a nossa prece deve ser. E já aprendemos várias outras do que ela não deve ser, né? A nossa prece não é, né, como a gente aprende na doutrina, uma forma de obter conquista sem merecimento. Adianta eu fazer uma oração hoje aqui, olha, Senhor, imaginemos que eu seja alguém que se dedique à agricultura. Olha, Senhor, eu estou com uma baita preguiça de carpir aquela roça, mas o Senhor vai dar um jeitinho lá, né? De não deixar crescer o mato, de fazer as coisas crescerem tudo direitinho, né? De produzir bem. Será que vai adiantar essa oração? Principalmente se eu falar assim, olha, na minha roça o Senhor cuida, do vizinho não tem problema, né? Lá pode funcionar a regra, a lei, né, do trabalho, dos cuidados que a gente deve ter com a lei da natureza, lá no vizinho pode funcionar. Mas aqui o Senhor dá um jeitinho para mim, né, porque eu estou meio com preguiça. Não adianta a gente pedir sem merecimento. A nossa prece não é um meio de fazer barganha com os espíritos. Olha, meu espírito protetor, faz isso aqui para mim, porque eu não vou fazer, né? Faz isso aqui para mim, que depois eu rezo uns 30 terços na tua intenção. Depois eu faço 152 Pai Nosso. É isso? Com certeza não é essa a prece, né? A eficácia da prece que a gente tem aprendido. Não é um meio de se fazer barganha com a espiritualidade, ou com os santos, ou com Deus. Também não é um recurso para se obter privilégios. Não é porque nós oramos, porque nós fazemos a prece, que a lei natural vai ser mudada pela nossa conveniência. Com certeza não. Necessário que saibamos orar, mas sempre com a humildade de reconhecer a lei de Deus presente em todos os aspectos da nossa vida e reconhecer humildemente que Deus sabe do que nós precisamos muito mais do que nós. Então, a gente não deve buscar privilégios na oração. Portanto, a doutrina espírita nos vem ensinando até agora que a oração não tem nada de recurso mágico, né? O Evangelho não é o livro
No meu tempo, eu ia falar uma coisa, mas o pessoal não vai conhecer, né? Não é o livro de fórmulas, né, secretas para se obter coisas fora da natureza. Com certeza não é. Não é um livro de magia. Ele é mágico a partir de quando ele nos consegue transformar. E aí, se os Espíritos, aqui nesse capítulo 28, nos ditam alguns modelos de prece, vale sempre frisarmos. É com o intuito de fixar as ideias, de chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, auxiliar aqueles que têm dificuldade de organizar as ideias. É, antes de tudo, uma forma da gente buscar recapitular e buscar a aplicação de todos aqueles princípios da moral evangélica que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aprende na doutrina espírita. É uma forma de trazer para a oração, para a nossa prece, de alinharmos a nossa prece com os princípios da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela deve promover em nós uma mudança. A fé espírita, se bem entendida, deve fazer em nós uma mudança da nossa forma de nos relacionarmos com Deus e com a espiritualidade. Deixarmos, por exemplo, de sermos vítimas de Deus para sermos filhos de Deus. Deixarmos de ser vítimas do destino para sermos os artífices do nosso destino, para sermos os construtores do nosso destino, de deixarmos de ser as vítimas da maldade dos nossos companheiros, para nos reconhecermos irmãos e cada um de nós com os seus erros e os seus acertos. É uma mudança completa no prisma, é uma mudança completa na nossa forma de enxergar a vida e de nos relacionarmos com Deus. E então, a nossa forma de orar, de fazermos a nossa prece, ela se muda para se alinhar a esses princípios. E a nossa prece, acima de tudo, é uma conversa com Deus. De que forma? O Livro dos Espíritos nos ensina onde está escrita a lei de Deus. Pode falar. Na consciência. Então, para conversar com Deus, o principal caminho para nós é através da nossa consciência. A nossa prece há de ser, acima de tudo, a reflexão, a conversa através da nossa consciência. E então a gente começa a refletir sobre o ensinamento, como será então a prece para que a gente solicite, para que a gente peça a corrigenda de um defeito. É claro que um primeiro passo é imprescindível. Qual que é esse? Reconhecer o defeito.
que a nossa consciência já seja capaz de nos olhar no espelho e reconhecermos o nosso defeito, que a gente tenha ultrapassado pelo menos um pouquinho aquela limitação do que enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no próprio olho. Então, o primeiro exercício aqui, o primeiro passo é reconhecermos os defeitos. E então, a respeito dos nossos defeitos, o que nos diz o Evangelho nesse trecho? Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, não da nossa organização física. Vamos tentar traduzir? Porque se fosse culpa do nosso corpo, como a gente costuma dizer, não seria responsabilidade nossa. Mas não é. A gente costuma dizer assim: nossa, mas aquela criança tem um gênio, né? Tem um temperamento que herdou do vô, do pai, de não sei quem. Nossa, está no sangue, né? E a doutrina espírita nos ensina que não é assim. Essas qualidades são do espírito que a gente traz. Outras vezes a gente fala assim: sabe o que é? Eu errei, mas a culpa não é minha, a carne é fraca. E o André Luiz nos diz assim: a carne é fraca quando o espírito é fraco. Quando o espírito não está determinado, quando o espírito não está firme, a carne às vezes pode até ser fraca. No livro Opinião Espírita ele diz assim: todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete um ânimo indeciso. E aí a gente balança e acaba permitindo, né, a manifestação dessas nossas tendências. Alguns comportamentos, né, que a gente tem, que são difíceis de serem vencidos, e que a gente fala assim: ah, mas né? É assim, né? É da minha natureza, eu sou assim, é difícil de vencer esses costumes. Mas nós estamos aqui exatamente para o exercício de substituir os velhos hábitos por novos hábitos. Nós sabemos que é muito difícil abandonar práticas que a gente repete desde criança, outras práticas e comportamentos que a gente já traz de outras encarnações. É muito difícil vencer essas tendências, mas esse é o objetivo da nossa encarnação. Esse é o objetivo da nossa vida aqui. Então vamos vendo, quando a gente orar, não nos coloquemos como não responsáveis pelos defeitos que nós estamos pedindo para corrigir. Não é culpa do vizinho, da mãe, do vô e nem da carne fraca. Assumamos a responsabilidade e a posição de agentes
do nosso destino. Caminhos, nós encontramos vários. Depende de nós a melhoria, depende de nós a escolha do caminho que nós vamos seguir. Quando a gente fala dos nossos defeitos, é uma questão de escolha. Tem um amigo nosso que ele já foi alcoólatra. Ele já foi viciado em álcool. E ele conta que, uma certa feita, um senhor deu um conselho para ele. Ele vinha do serviço e já descia no próximo ao boteco, e por ali ele já ficava. E por ali já ficava também o salário, já ficava a vida, já ficava a relação familiar. E ele conta que um certo dia, esse senhor falou para ele: olha, sabe o que você deve fazer? Desce lá no ponto, lá em cima. Você é que escolhe o teu caminho. Então você desce lá em cima e vai para a tua casa por lá. Não passa nem na frente do boteco, onde você sabe que teus amigos vão estar lá e vão te chamar para beber. Vai depender de você. Desça no outro ponto. Faça outro caminho, porque o caminho da tua vida é você que escolhe. E a partir dali, com idas e vindas e tropeços, ele venceu o vício do álcool e se tornou, uma pessoa livre desse flagelo. Deste-me, Deus, inteligência para distinguir o bem do mal. A partir de quando eu tenho consciência do que não é bom, e insisto em fazer, a responsabilidade é de quem? É minha. Se eu boto o nariz ali na ratoeira, a responsabilidade é de quem? É do queijo? Não, é nossa. Olha só, outro pedido que a gente deve fazer nessa oração, aqui a gente já está passando pela oração ditada pelos Espíritos para vencer uma corrigenda, para corrigir um defeito, vencer um defeito. Já falamos a respeito, Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. No caso do nosso amigo lá do bar, livra dos meus amigos que me chamam para beber, Me tira eles do caminho, por favor. Mas olha só, preserva-me. Não é pedir para que Deus, olha, Deus, resolve meu problema aí, e tudo bem. Não, é de uma forma consciente e ativa. Ajuda-me a vencer o orgulho que me impede de ver os meus defeitos. Porque às vezes a gente está desse jeitinho aqui, escondendo de nós mesmos. E aí vem uma ação importante nessa oração. Entre as minhas imperfeições, eu sou particularmente propenso a
Não se preocupem de enumerar todas, porque senão amanhece e a gente não acabou a oração. Então, vamos indo por partes, vamos uma de cada vez, né? Cada um bota a sua aí, e então eu sou propenso mais a isso. E se não resisto essa inclinação, é porque contraí o hábito de ceder. Olha o jeito da gente se relacionar, né? Primeiro reconhecer o defeito. E reconhecer que a gente cede muitas vezes ao apelo daquele defeito. No livro Vinha de Luz, lá no 157, o Emmanuel nos comenta, né, o trecho do Evangelho de Tiago que fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Jamais a cura chegará sem o reajustamento necessário. No reajustamento é que a gente tem o remédio salutar. Mas esse confessar quer dizer reconhecer com humildade os nossos defeitos. Não é simplesmente um confessar igual a gente tinha uma cultura, né? Olha, eu faço um monte de coisa, vou domingo na missa, não criticando a prática dos outros, porque depende da intenção e do coração, mas muitos de nós já acreditamos que eu ia lá, fazia um monte de coisa durante a semana, vou lá, confesso, fico livre e volto a fazer tudo de novo. Com certeza não é esse, né, o objetivo, mas é o primeiro exercício de reconhecer os nossos defeitos. Quem não reconhece não se modifica. Quem não reconhece os defeitos, quem não é capaz de confessar os defeitos, ainda está envolvido no orgulho. Alguém já viu esse tipo de arte? Alguma coisa de hitsugi. É uma prática japonesa. É uma arte japonesa de restaurar os objetos quebrados, mas que tem atrás dela uma significação filosófica, moral muito bonita, porque eles são emendados com uma cola misturada com ouro, com a tinta dourada. A ideia por trás dessa arte é exatamente reconhecer o valor dos tropeços, das dificuldades, das feridas, das cicatrizes que a gente traz. Não no sentido de nos envergonharmos e esconder, mas trazer como o troféu da vitória dos nossos defeitos que nós já reconhecemos e vencemos, e que não fazemos por orgulho questão de esconder de ninguém. São o troféu da luta que a gente traz. Porque é enganosa a ideia que muitos trazemos que somos portadores de um pecado original que não é nosso. Lá na oração nos ensina a dizer: não me criaste culpado, pois que és justo. Deus é justo, não criou ninguém
culpado. Com certeza, você não saiu da fábrica com defeito de fábrica. Tá? Às vezes achar assim, olha, eu sou pecador, porque eu nasci assim, né? Eu sou assim. Não é. Ninguém saiu da fábrica de Deus com defeito de fábrica. Você pode até dizer que você veio sem manual de instrução, mas com defeito de fábrica não. Mas o manual de instrução a gente conhece. No Evangelho você encontra as instruções para que a gente possa modificar a nossa vida, para que a gente possa reconhecer e aprender a escolher entre o caminho do bem e do mal. Porque a oportunidade que nós temos, a liberdade que nós temos, através do livre-arbítrio, para fazer o mal é a mesma que fazer o bem. Escolha nossa. Lá no capítulo 15 a gente encontra, para praticar o bem, nada mais precisa do que querer. É a ação da nossa vontade praticar o bem. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres o que pode o homem quando tem fé. A certeza, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os meus defeitos atuais não vêm do defeito de fábrica, né? Do pecado do Adão, do meu avô, da minha avó, mas são defeitos que eu trago de outras encarnações. Então a gente diz: bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso dessa luta. Mais uma vez, não estou pedindo para eles resolverem o meu problema, estou pedindo força e fé para a minha luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. Cada passo será, cada um que eu suprima, né, cada defeito que eu possa vencer, será um passo na senda para me aproximar de Deus. Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. É para isso que a gente está aqui. Para progredirmos, para corrigirmos os nossos defeitos. Então, bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que ela não fique perdida, e para quando o Senhor aprouver me retirar, eu saia daqui melhor do que entrei. É todo um reconhecimento da finalidade da nossa encarnação. É toda uma mudança de relação com Deus, de deixarmos de sermos vítimas, para sermos nós os construtores do nosso destino, os responsáveis pelo nosso destino. E para terminar, com a palavra de Emmanuel, Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos
o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. O trabalho no bem há de ser a nossa maior e melhor oração. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, possa nos conceder forças, possa nos inspirar, nos guiar nessa caminhada de vencermos as nossas imperfeições e de corrigirmos os nossos defeitos. Cabe a cada um de nós a escolha, a determinação e a execução dessa tarefa. Podemos nos ajudar e devemos. A caridade, o amor há de ser presente na nossa vida, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia. Que Deus, nosso Pai, nos inspire e continue a guiar.